Mateus 22. Verso 15 em diante diz a narrativa. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? E Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram eles, de César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. Amém? Os irmãos tomem assento. Segunda noite da campanha, e o tema que foi nos dado, dentro do propósito do crescimento para a igreja, foi crescendo o crescimento se dando através da comunhão. Amém? Essa é a parte que foi nos dada dentro desse projeto do crescimento. Vou contar aqui uma parábola para vocês, enquanto o irmão pode solar. Começa com esse hino que a Lívia cantou agora, foi tão bonito, não é? Gostoso esse hino. O milagre já começou a acontecer no meio da igreja. Vou contar uma parábola para vocês. Uma certa ocasião, um negociante muito rico, ele estava numa viagem tanto curta, atravessando uma parte de um rio para uma outra banda. E ele, admirado ou distraído com o percurso, com o que estava acontecendo no barco, com a paisagem, ele brincava com, talvez, a sua bolsa de dinheiro, ou jogava uma moeda para cima, e com o balanço do barco, essa moeda escapou da mão dele e ficou rodopiando. Existiam alguns tipos de peixe dentro deste lago, dentro desse rio. Alguns historiadores dizem que esse peixe poderia chamar o peixe-joia, outros um tal de sacra, e outros dizem que poderia ser uma tilápia. Interessante que esses três tipos de peixe, eles têm uma peculiaridade. Eles, quando têm os seus filhotes, eles armazenam eles na boca durante um período. Qual é a intenção? Para que os predadores não o peguem, para que ele fique bem protegido. E isso é a natureza deles. Esses três tipos de peixe ficam com os filhotes, não importa a quantidade. Esses filhotes vão crescendo, de vez em quando ela solta a fêmea, né? De vez em quando solta os filhotes dá aquela passeadinha, quando vê o perigo, volta para dentro da boca. E até que fique numa idade que não comporta mais, e automaticamente esses peixes são liberados. Os que não são pegos pelos predadores, eles crescem, dão continuidade à prole. Esse peixe, provavelmente ele estava num período onde a sua prole estava já grande, já não cabia mais na sua boca. E esse peixe, então, espelha os seus filhotes para ter a sua vida própria. E tem algo que acontece quando uma mãe, ela tem o bebê, né, ela se apega muito ao bebê, esse bebê cresce, e de repente ela já não consegue mais abraçá-lo, e
tem uma época que se essa criança ela começa a tomar suas próprias decisões, e de repente já não vai mais para o Carrefour com os seus pais, não vai mais na casa da avó. E aí então ele cresce, se casa, e tem algo que diz que a mulher, a mãe, ela tem a síndrome do ninho vazio, né? Ela precisa se ocupar com aquilo. Tem outro filho, e no reino animal é pior ainda, né? É pior isso, ela sente muito, né? O ser humano tem a capacidade de administrar isso, mas os animais não. E esse peixe estava nessa fase da síndrome do ninho vazio. Com certeza aquela moeda vinha descendo, e aquele peixe, talvez para se ocupar dessa síndrome, ele vai, engole aquela moeda que caiu, e convive com aquela moeda durante um período. Quando nós lemos essa passagem, a questão do tributo, quando Jesus ele entrava no templo com os seus discípulos, as pessoas observavam e tinha um interesse muito grande pelo fato de onde Jesus estava, irmãos, tinha prosperidade, tinha crescimento. Jesus, ele começou o seu ministério diferente até do meu, do teu, do pastor. Eu lembro quando eu fui dirigir o Casa Branca, eu cheguei junto com a minha irmã, com a nossa irmã Cristina, a gente foi dirigir o Casa Branca, chegamos lá, tinha umas 3 pessoas, menos até que Jesus. Jesus começou o ministério dele com 12, foi escolhendo, começou a ter 12 pessoas. Mas aonde Jesus está tem crescimento, prospera. Dos 12 irmãos, os seus familiares viraram discípulos, e as pessoas que eram curadas, pessoas que ouviam da sua pregação e se envolviam com todas as novidades que Jesus, aquela novidade para a cidade, e aquilo crescia. Isso trazia uma certa preocupação para os religiosos da época. Então Jesus, toda vez que entrava no templo, eles armavam alguma coisa para Jesus ser questionado quanto o seu caráter, quanto a sua vida, contra a sua pregação. E numa dessas, eles se amotinaram, arranjaram discípulos, os fariseus e os herodianos, e montaram então alguma coisa para tentar pegar Jesus na sua própria vida. E aí então questionaram Jesus, mas olha só a artimanha que o adversário ele investe contra os escolhidos de Deus. Se foi assim com Jesus, não será diferente também com a gente, que armando com as armas espirituais. Jesus então recebe aquelas indagações desses discípulos, dos fariseus e os herodianos, e eles fazem então algumas perguntas dizendo: dize-nos, pois, o que te parece? É lícito? Primeiro eles vêm com uma fala doce no 16. Enviaram os seus discípulos, herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. É sempre assim, né? O adversário vem com uma astúcia, aí depois vem a verdadeira identidade. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Essa pergunta, irmãos, está fazendo com que Jesus ficasse pressionado. Por quê? Porque Jesus tinha um discurso, eles mesmos disseram: olha, não tem distinção entre homens, você não causa um alvoroço na cidade, as suas questões são sempre espirituais. Mas vamos entrar nessa questão material. É certo pagar o imposto? Jesus, sabendo do que estava por trás dessa pergunta, porque Jesus tinha 2 formas. Se eu disser que é errado pagar impostos, aí então o império da época, que era Roma, que estava dominando Jerusalém, teria ele como um homem que estava do mesmo caminho de Barrabás, um anarquista, um revolucionário, alguém que estava querendo ter um grito de liberdade, alguém que estava
levando as massas, a turba, a multidão, a se rebelar contra o império. Então Jesus estava muito cauteloso nisso. Mas se ele dissesse não, o império investiria contra Jesus. E se ele dissesse sim, ficaria contra Jerusalém, porque Jerusalém estava subjugado pelo Império Romano. Mas Jesus tem sempre alguma coisa sobrenatural, né? Sempre tem uma palavra. Irmãos, que esse ano de 2019, a gente possa experimentar, nós podemos ter assim uma experiência tremenda quando abrirmos a nossa boca. Porque o adversário, ele vem de mansinho. As adversidades da vida vêm aos poucos. Mas nós temos que ter a mesma natureza de Cristo e ser ponderado naquilo que iremos tratar com as pessoas que vêm às vezes usada pela carne, pelo diabo, para incitar, principalmente nós como igreja, em relação ao nosso caráter, a nossa pregação, o nosso meio de vida. Jesus então, observando essas questões, ele sabia da intenção dele e traz ali uma resposta ponderada, mas cheia de mistério a ser revelado para nós nessa noite. Jesus então pede uma moeda. Jesus fala assim: me traz aí então o dinheiro do imposto. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Jesus, conhecendo a sua malícia, no 18, disse: por que me experimentais, hipócrita? Mostra-me a moeda do tributo. Algumas traduções que vocês têm na Bíblia de vocês aí, está dizendo que trouxeram para ele o quê? Na de vocês? Um dinheiro, outros um denário. Trouxeram um denário até Jesus. Jesus pega o denário e olha e fala assim: de quem é esta esfinge? De quem é esta imagem que foi cunhada? E ele vira do outro lado e diz assim: e de quem, e o que se diz essa inscrição? Os irmãos, com certeza, pessoas inteligentes, vocês sabem exatamente de quem era a cunhagem da imagem, não sabe? Quem era? César. E ele vira para o outro lado e tinha uma inscrição. Vocês sabem o que está escrito naquela inscrição, né? Estava escrito assim, para muitos, que alguns não sabem. Esse César era Tibério César. Olha o que tinha na inscrição: Tibério César, filho do divino Augusto. Olha só o que estava nessa inscrição: Tibério César, divino filho de Augusto. Olha só o que estava por trás disso, irmãos. Jesus pega essa moeda, pede para eles dizerem quem é a imagem que foi cunhada e a inscrição. E disseram: é de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Quando eles fazem essa pergunta para Jesus, eu fui saber que mistério tinha dentro disso. E aí fiz então algumas pesquisas. No original, quando a Bíblia foi escrita, ela foi dita em aramaico e ela foi escrita em grego. No grego koiné, que é o mais antigo, estes hipócritas, fariseus religiosos e os herodianos, eles fizeram uma pergunta e usaram uma palavra, um verbo, dodimo, didomi, que é pagar. Alguém citou isso na oração, eu falei, eu vou usar esse exemplo, porque o irmão estava orando e falou justamente isso. O didomi, que é o verbo dar no grego, ou melhor, pagar. E eles usaram isso, é certo, pagar no original, didomi. Aí Jesus então percebe isso. Por quê? Porque a nação não gostava de pagar imposto, porque eles estavam subjugados. Só que os herodianos, eles gostavam de ser beneficiados pelos impostos. Vocês lembram de Mateus, o publicano, o mesmo que escreveu esse, ele tinha experiência nesse negócio de imposto. Eles ganhavam porcentagem nisso. Então, não era importante para a nação, mas alguém se beneficiava disso. Então Jesus, ele tem o cuidado de comentar esses assuntos
sem deixar com que Jerusalém em pandemônios ali, em conflitos entre eles. Então Jesus pega e fala assim, olha, ele usa o verbo, não mais o dídome, mas ele coloca um prefixo na frente. Ele coloca um prefixo na frente, que em vez de ele usar o verbo pagar, aí ele usa apodídome, em grego que significa devolva, dê o que é, ou melhor, devolva a César o que é de César, e devolva a Deus o que é de Deus. E eu fiquei curioso em saber por que Jesus não usou o mesmo verbo, o dídome. Ele usou o apodídome. Por quê? Porque Jesus estava entrando no mundo espiritual naquele momento. Jesus estava entrando numa questão espiritual. Às vezes nós entramos para a igreja, irmãos, e olhamos só as questões físicas, tudo aquilo que acontece, aquilo que é palpável, aquilo que é comum para nós. Quando nós entramos num culto como hoje, onde Deus usa os profetas, onde o louvor fica diferente dos domingos, onde tem uma palavra profética até mesmo nos dedilhar de um teclado, onde nós temos o costume de ver os cantores, mas num domingo como hoje, parece que o negócio fica diferente. A gente sente quando o louvor primeiro é oferecido de uma forma diferenciada, porque sabemos que ele foi acatado de uma forma diferenciada também. Jesus estava nessa mesma esfera espiritual. Jesus fala na espiritualidade com a igreja. Nós temos que, irmãos, nesse ano de 2019, entrar nesse quesito espiritual. Deixarmos de entrar na igreja apenas para ver as coisas palpáveis, visíveis, protocolada, aquilo que começa com roteiro e termina com roteiro, sem nada espiritual. É tempo de nós crescermos. Essa é a palavra profética para nós, o Brasil para Cristo em 2019. Crescimento em nossas vidas, naquilo que está parado, naquilo que está cada vez mais definhando a palavra profética para a nossa vida, é crescimento. É isso que Jesus faz, ele entra na questão espiritual para nós experimentarmos as questões de crescimento. Quando tem coisas espirituais por trás, o negócio flui. Quando as coisas são apenas materiais, a coisa fica amarrada. Então Jesus olha na questão espiritual e vê o que estava por trás. Quando ele diz, devolva a César o que é de César. Jesus, eu vou dar uma pausa agora e vou entrar em uma outra parte da Bíblia dentro do meu horário. Talvez Jesus estava sendo, todas as vezes que ele entrava no templo, porque para usar o templo naquela época, era para todos os judeus, porém eles pagavam tributos. Uma parte desse tributo que era pago no templo, era levado para Roma. Roma então dizia assim, olha, é o tempo de pagar o tributo. Os sacerdotes da época, os sumos sacerdotes, pegavam tudo aquilo que era pago de impostos, diferente de hoje, que é a oferta voluntária, diferente de hoje, que são os dízimos. Lá tinha uma espécie de tributo que se pagava. E todas as vezes que Jesus usava o templo, já estava então, os olhos do povo já estavam fixados nele, principalmente os líderes. E aí então fizeram uma pergunta para ele, em Mateus capítulo 17, que é quando Pedro estava talvez andando próximo de Tiberíades, fizeram uma pergunta para ele. Eram os discípulos das lideranças do templo, e disseram, olha, nós já observamos vocês várias vezes no templo, e o teu mestre sempre ensinando, usando aquele espaço. Por acaso, ele paga impostos? Você paga imposto, Pedro? Pedro, ele toma uma decisão de falar sim, mas ele não tinha certeza se pagava ou não. Sim. Eu vejo o que nisso? Uma mentira de Pedro? Eu vejo um posicionamento do nosso irmão Pedro, que nós deveríamos copiar.
Uma certa ocasião perguntaram se o meu pastor recebia salário para ser pastor. Essa pergunta é para nos prender, ela vem de mansinho, mas sempre tem uma armadilha por trás. Como que diz assim, o seu pastor rouba a igreja? É isso que eles querem perguntar. Mas Deus me deu uma sabedoria, e eu uso isso sempre, que sirva de doutrina para vocês. O meu pastor não recebe nenhum centavo. Alguém podia dizer assim, estava perto de pessoas que era crente que conhecia a nossa igreja. Já olhou para mim, meu pastor não recebe nenhum centavo. Nós não recebemos nenhum centavo por ser pastor. Não recebemos nenhum centavo por fazer parte da diretoria. Não recebemos nenhum centavo por dirigir culto, por dirigir programa de rádio, né, Fábio? Por ministrar em hospitais, Juarez. Por serem líderes de departamento, não recebemos nenhum centavo. Por quê? Porque de graça recebestes e de graça dai. Agora, existe a questão administrativa. Falei, meu pastor não recebe nenhum centavo por ser pastor. Só que ele é um administrador de um templo desse tamanho. Isso aqui custa tempo, responsabilidades. Então, ele recebe por administrar, mas não por ser pastor. Por ser pastor é alegria nossa. Alegria de ser pastor. Irmãos, merece uma salva de palmas. Nosso pastor não recebe por ser pastor. Nós não recebemos, irmãos. Mas o apóstolo Paulo fala, né? Não atai a boca do boi que debuia. Ou seja, digno é o obreiro do seu salário, não por ser pastor, por ser presbítero, mas por administrar. Amém? Que seja a resposta para você quando o ímpio perguntar sobre os pastores da sua igreja, sobre os pastores das demais igrejas. Ninguém recebe. São administradores do reino e tem que pagar suas contas também. Jesus, então, teve essa mesma experiência. O teu mestre e você como servo, vocês pagam um tributo? E Pedro então fala assim, sim, ele paga. Irmãos, é tempo de nós abrirmos a nossa boca para nós abençoarmos os nossos irmãos. Deus coloca no meu coração, a falta de crescimento se dá quando nós abrimos a nossa boca para defamar os crentes. O Facebook virou um sepulcro, virou uma coisa terrível, pessoas que defamam os próprios cristãos. Uma certa ocasião eu coloquei, o demônio, ou melhor, o diabo não precisa de sócio. E os crentes foram o que mais não curtiram, porque adora defamar a igreja que congrega, adora defamar um escândalo quando acontece, são os defamadores. Para você que fica curtindo tudo o que tem de errado dentro das igrejas. Ah, pastor, eu falo porque comigo é assim mesmo. Toma vergonha na sua cara. Começa a evangelizar através do Facebook. Não precisa mostrar a vergonha da igreja, porque o diabo não precisa de sócio. Ele não precisa de você. Ele faz por conta própria, porque a ele foi dado, você não. Toma um exemplo de Pedro, meu irmão. Toma um exemplo de Pedro. Eu não sei se ele paga, mas eu vou falar que paga. O povo de Deus, irmãos, tem que ser abençoados. Deixa que a palavra, nos altares da igreja, conserte o povo. Não ajude a escandalizar, e assim, ai daquele porque viu o escândalo. Ah, pastor, mas não foi eu só estou divulgando, eu só estou passando para frente. Pedro disse assim, sim, ele paga. Só que Pedro corre até Jesus. Só que o Espírito Santo já tinha falado com Jesus. Falou, Pedro, o que está acontecendo, Pedro? Estou vendo você aí, todo preocupado, né? Estava no WhatsApp, estava nas redes sociais, né, Pedro? O que está acontecendo? Fofoqueiro, Pedro. Pedro falou assim, olha, eu entrei lá na minha página, vi uma coisa terrível. Estão dizendo que o senhor não paga imposto. Você, Pedro, vamos fazer o seguinte. Pedro, os reinos deste mundo cobram impostos de quem? Dos filhos ou dos alheios? Pedro falou, cobra imposto dos alheios. Então nós somos filhos, estamos livres. Mas para que não haja escândalo, essa é a palavra para nós, irmãos. Para ter crescimento, nós precisamos ter uma preocupação de não dar escândalo. Eu falo como uma igreja moderna, nossas redes sociais está sendo abençoadora, fonte de contenda ou escândalo. Mas para que não haja escândalo, pega o anzol, Pedro, vai até o rio, lança o anzol,
Pega o primeiro peixe que subir. Pegando o peixe, abre a boca dele. Lá dentro vai ter dinheiro. Dinheiro para pagar o quê? Os impostos dele e de Pedro. Que tipo de moeda foi achado dentro da boca de Pedro? Quem lembra? Algumas versões diz o quê? Que foi achado algumas versões dracma, e outras um estáter. Não foi achado um denário. Foi achado esses dois. Irmãos, quando aquele viajante estava naquela parábola, não, está na Bíblia isso, irmãos. Essa parábola é um conto popular da época de Jesus. Esse negociante, provavelmente um negociante grego, que estava brincando, e ele derruba das tuas mãos uma dracma em algumas versões, ou um estáter. Fui procurar saber o que era o estáter. E o estáter, no original, diz que é uma moeda de fixação do dinheiro corrente da Grécia. Serve até hoje para fixar a moeda corrente da Grécia. Interessante, irmãos, que ele não achou um denário. Eu falei, por que não precisava de um denário? Não falou que era denário, que Jesus mostra a esfinge de Tibério César, com a inscrição? Por que não foi um denário? Porque Jesus, ele entrou no reino espiritual. E no reino espiritual é só espiritualmente que a gente vence. Você não vence coisas materiais, coisas espirituais com coisas materiais, com coisas carnais. Coisas espirituais somente com coisas espirituais. Para não dar escândalo, você tem que entrar na questão espiritual. Ano de crescimento, entramos na questões espiritual. Quer ter vitória? Paga imposto. Não é isso? Não vai ter vitória só pagando imposto. Porque imposto a gente paga para não escandalizar. A vida inteira, a nossa irmã Cristina faz a declaração de imposto de renda e sempre tem restituição. Esse ano ela fez o imposto de renda e teve uma decepção. Teve que pagar. E aperta aqui, aperta ali, aperta aqui, aperta ali. Não teve jeito. O leão foi e tchuc. E ela então foi pagar. Teria jeito de não pagar. Mas para que não haja escândalo, teve que pagar. Quantas pessoas são escandalizadas por causa de coisas pequenas dentro da igreja? Quer ter vitória, quer ter crescimento? Ah, pastor, então a partir de hoje, o que acontece na vida da Cristina? Não, foi só para não escandalizar. Mas se quiser ter vitória, tem que estar de joelho na igreja. Tem que estar orando. Tem que estar vindo nos cultos, tem que estar no jejum, tem que estar na obediência da palavra, tem que arder o coração quando estivermos cantando, tem que oferecer a Deus o quê? O dízimo e a oferta é para não escandalizar isso, mas a nossa verdadeira oferta tem que sair de dentro para fora, espiritual. Aí prosperamos, aí crescemos na graça. Muitas pessoas quase não faltaram no culto, mas muitos não cresceram. Muitos continuam sendo os mesmos. Tem pessoas que não ofertaram como você ofertou, mas quando passa perto da gente, que alegria, que prazer. Esses dias lá o Maurício fez uma postagem, eu vou ter que encher a bola de alguns, né? Lá e marcou meu nome, aí eu apareci lá na postagem dele, eu fui lá mostrar para a Cristina, eu falei, Cristina, tem alguém que nos ama nessa igreja, aqui, eu estou aqui, ó, e ela ficou assim, com ciúmes. É gostoso, irmão, a gente ser lembrado, é gostoso a gente passar pelo corredor da igreja, ver os olhos dos irmãos brilhando, é gostoso ver o nosso pastor pregando. Uma pessoa me ligou e falou assim, quando vai começar a campanha, eu falei para ela do dia que vai começar a campanha, porque estava na correria do serviço, e aí então disse quem iria pregar. Eu falei assim, sabe quem vai pregar na abertura da campanha? O nosso pastor. Sabe o que ele me falou? Oh, que bênção, que alegria. Tem gente que te ama, pastor. Se o pastor contasse que eu iria pregar hoje, alguém diria assim, mas logo Maria.
logo ele. Eu só venho de domingo na igreja. E é logo ele, podia ser qualquer um menos ele. Coisas carnais se resolvem com coisas carnais. Coisas espirituais, irmãos, é só com coisas espirituais. Nós temos que ter alegria em saber que nós participamos de uma igreja que está crescendo. Olha só que coisa linda lá em cima. Acena com a mão aí, galeria do Senhor. Olha que coisa linda. Ei, é lindo ver a igreja crescer, irmãos. Crescer em números, crescer em famílias, crescer em todos os aspectos. É muito bonito ver isso. Coisas espirituais se tratam com coisas espirituais. Vai lá, Pedro, pega. Não estava escrito na esfinge: Tibérios Augusto, filho do divino Tibério César, filho do divino Augusto. Não estava escrito. Jesus estava tratando com coisas espirituais. A dracma grega era neutra. Era neutra. Jesus então pega e fala assim: Pedro, quando você pegar, você vai lá e pague. E pague isso. Mas ainda existia: dá a César o que é de César. E eu fiquei preocupado com isso. Falei: Senhor, me revela esse negócio. Por que tem que devolver para César? Podia se dar a César, mas para o Senhor devolva. Não, ele falou: dá, devolva para César o que é de César e devolva para Deus o que é de Deus. Eu falei: eu preciso dessa revelação. Aí então o Senhor me leva na questão de quando o que veio de César. Eu estive na Itália, Roma, cheguei lá na Roma, vi o Papa, desci, depois fui para Nápoles, Sicília, Catânia, de Catânia fui para Malta. De Malta, peguei um avião e fui para nossa terra. Fui para lá, o desejo. Mas quando eu estava vendo no mapa, bem na botinha ali, da Itália, que é a Sicília, eu falei assim: Cristina, daqui nós vamos para lá. Foi de lá que saiu os romanos, que afligiram a nação de Israel durante muito tempo. Subjugaram o povo judeu. Foi de lá que veio as legiões. Foi de lá que veio, irmãos, todo o império e se apoderou, subjugou o povo. A igreja primitiva estava sufocada pelo Império Romano. Quando foi nos dado para nós falarmos sobre a igreja primitiva em Atos 2, a partir do versículo 37, o crescimento se deu porque ele estava em unanimidade, vivendo em comunhão. E a palavra comunhão significa desfrutar do mesmo sentimento, desfrutar ou conviver com o mesmo objetivo. A igreja crescia porque estava neste quesito, estavam juntos nesse propósito. Não era ministério dividido, não era cultos divididos. Essa pessoa que eu vou falar não está aqui, eu vou falar com propriedade. Nossa irmã Cristina encontrou com essa irmã um dia e perguntou: por que você não vai num culto de quarta-feira? Vai lá, está uma bênção. Fazia muito tempo que ela não aparece na igreja. E ela disse assim: tem culto de quarta-feira na igreja? Não sabe nem que tem culto de quarta-feira na igreja. Sabe por quê? Quem dirige esse culto? Tem uma pessoa lá que eu não gosto dessa pessoa. Então eu só gosto de ir no culto das irmãs. O outro vai no culto dos homens. Outro só vai no culto de jovens. Coisa de adolescente, lota. Mas adolescente não vem no culto de semana. Aí os homens não vão no culto dos adolescentes. E virou isso. E uma igreja não cresce se estiver envolvida nesse sentimento. Mas Deus tem uma ordem para nós nessa noite. Acabarmos com todo sentimento faccioso e termos comunhão com os outros. E aí a igreja cresce. A liderança junto um com os outros. Nada nos é impossível do crescimento se estivermos no mesmo pensamento. No mesmo pensamento. Divulguem, irmãos. Divulguem a bênção da igreja para que haja crescimento espiritual. É de lá que vem as legiões. Olha, Cristina, quando eu estava na Itália, eu olhei para ela e falei assim: Cristina, nós vamos para lá. Foi daqui que foi as legiões. Quando eu cheguei em Tel Aviv, olhei para lá e falei: Cristina, lá está a Itália. Foi de lá que veio as legiões.
E o que vem do mundo vem para afligir e afrontar a igreja de Cristo. No mundo espiritual, talvez, o que mais está se alvoroçando aqui nessa noite, são os demônios lá fora, querendo tirar a boa palavra que está sendo ministrada no seu coração, tirar a alegria da comunhão dessa noite, colocar intriga, começar a questionar. Muitas pessoas deixam de ter as pessoas na igreja, sabe por quê? Porque chega em casa, começa a despejar, que culto calorento, não coloca o ar-condicionado, só fica falando que vão pôr e não põe. Eu não aguento mais, vou mudar de igreja, liga aquele ventilador, não quer, desliga, tá? Irmãos, é só coisa que, aí o filho fica atormentado, a filha fica atormentada, mas é tempo de nós crescermos, irmãos, e o crescimento se dá na nossa casa, se dá na nossa vizinhança, se dá no meio da nossa parentela. Por quê? Porque nós ministramos a bênção da nossa igreja. Ministra a bênção da tua igreja para os teus familiares, e cresceremos na graça, cresceremos, irmãos, e o inferno com certeza diminuirá. É de lá que vem as legiões. Aí então, vou ter aqui mais alguns minutinhos só e já vou encerrar. Jesus falou assim: devolva a César o que é de César. E aí eu me lembrei, irmãos, do endemoniado de Gadareno. O endemoniado de Gadareno. O que acontece, irmãos? O que aconteceu? Jesus, quando teve o encontro com aquele homem, Jesus pergunta o seu nome para o diabo fala: meu nome é Legiões. É Legiões. Jesus então expulsa e fala assim: ó, deixa a gente ficar aqui nessa região. Deixa a gente ficar, nós somos muito, está muito longe de onde nós viemos. Está muito longe. Jesus falou assim: vocês vão ter que sair, a ordem é sair. Falou: deixa ele entrar pelo menos nos porcos. E entraram então as legiões nos porcos. Os porcos olharam para o seu retorno, olharam para Roma, olharam de onde vêm as legiões. Irmãos, olhar para o mundo, voltar para a sua antiga natureza, regredir espiritualmente, é olhar esse sentimento de porco, olhar de onde você caiu e sentir vontade de comer as bolotas, é sentimento de filho pródigo. Você tem que olhar de onde vêm as legiões e falar: Senhor, de lá nunca mais eu volto, para lá nunca mais eu volto, porque Deus sabe de onde te tirou. E o adversário às vezes fica lutando, fica tentando fazer com que nós tenhamos saudade, como o povo de Jerusalém, o povo de Israel, quando saíram do Egito, o mar se abriu, o povo passou, mas Deus fechou o mar para que eles nunca mais voltassem. Olharam para o mar, olharam para a Itália e se precipitaram. Quem é do interior? Porco sabe nadar? Sabe ou não? Sabe ou não? Sabe. Porco é um ótimo nadador. Nadam muito bem. Entra no YouTube quando chegar em casa, vocês vão ter uma decepção, mas nadam muito bem os porcos, mesmo com a mão fendada. Mas morreram de exaustão. Roma está muito longe, as legiões veio de lá. Dê a César, devolva. Some daqui, sai daqui. A igreja, irmãos, tem que devolver aquilo que é do inferno. Devolva, sai. A igreja tem que devolver aquilo que é de Deus, que é o nosso louvor, a nossa comunhão, a nossa gratidão, a alegria de servir a Deus, porque estamos crescendo na graça e no conhecimento. A revelação da palavra vem para a igreja, estamos devolvendo com os nossos dízimos e oferta, como citou nosso irmão Marcos. Estamos aqui na igreja com o sentimento de saber que Deus está entre nós, a presença do Espírito Santo, estamos devolvendo em alegria, em gratidão, e a resposta virá quarta-feira, quando nós deixaremos muitas coisas por fazer em nossa casa, e estaremos dentro da igreja, glorificando a Deus pelo terceiro clamor. Gratidão, vamos devolver a Deus aquela alegria que tínhamos no passado, no tempo da nossa conversão, quando nós gastávamos tempo lendo a Bíblia, orando, buscando a graça no jejum, na separação do mundo. A igreja primitiva crescia porque no testemunho de Pedro, Pedro dizia, quando pregava, aqueles varões chegavam até diante dele e diziam assim: Pedro,
meu irmão, o que faremos para ser salvo? E Pedro dizia: arrependei-vos e fugi desta geração perversa. É tempo da igreja, irmãos, fugir dessa geração perversa. A diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, a diferença do crente em Cristo Jesus, a diferença, Fábio, santificação para a igreja. Oh, Deus tremendo, oh, Jesus, oh, Deus, toma cuidado naquilo que você posta nas redes sociais, meu irmão. Existe uma diferença no teu corpo, existe uma diferença na tua vida. Igreja santa, homens e mulheres santos, crescendo não na vergonha, crescendo não na discordância, mas crescendo na santidade, na graça misericordiosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja precisa acordar, precisa crescer espiritualmente. Feche as brechas, devolva para o mundo aquilo que não pertence a você, porque o mundo cobra, dê a César o que é de César e dê a Deus, e devolva a César o que é de César, mas devolva a Deus o que é de Deus. Nós vamos devolver no ano 2019 o louvor que a Ele é devido. Quem está disposto a devolver a Ele aquilo que Deus te deu? Nós estamos dispostos a ter uma vida mudada, crescendo, que haja crescimento espiritual na tua vida, irmãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Lindo, lindo, lindo é, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Quem lembra desse hino? Jesus é lindo. Lindo, lindo, lindo é, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Por favor, obreiros, pode subir a mesa em nome de Jesus. Nós vamos para a parte quase que do final. Depois da ceia nós vamos entrar no clamor para o mês de fevereiro. Vamos buscar na palavra de Deus, conforme Jeremias 33:3, clamar ao Senhor. Disse o Senhor da palavra: clame a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes, firmes que não sabe. É clamar. O clamor chama a atenção de Deus, e nessa chamada Deus responde o clamor, em nome de Jesus. Enquanto aqui os obreiros preparam a mesa da ceia, eu devo de lembrar aos irmãos da igreja, que só pode tocar no pão e no cálice, aqueles que estão batizados nas águas, que estão em comunhão com o Senhor e a sua casa de oração, porque ainda tem pessoas que não estão preparadas. Então você que não é batizado, não toque no pão. Toque no pão aquele que já está na conformidade do Senhor. Mesmo você que é de outra denominação, você pode tocar no pão e no cálice, desde que, você esteja em comunhão completa. Você pode tocar no pão e também no cálice, em nome de Jesus. E aqueles que ainda não são batizados, vão se preparando para esse ano. Vão se preparando. Bem lá embaixo, já chegando no mês de setembro, eu começo a anunciar a preparação do batismo, para acontecer no primeiro sábado do mês de novembro. Então comece a enganjar-se no propósito. Quem amou essa palavra da noite de hoje diz glória a Deus. Deixa o lixo do diabo para lá. Não pegue mais. Não toque mais. Tem pessoas que saiu do Egito, mas de vez em quando dá uma olhadinha para ele, né? Que saudade disso. No tempo que eu não era crente eu tinha aquilo. Eu tinha mais aquilo outro. Eu fazia aquilo mais. Somos nova criatura. As coisas velhas ficam para trás. E Cristo faz nova todas as coisas. Preparados? Tudo bem, Israel?
Convido os irmãos a se posicionarem em pé, em nome de Jesus. Levante as vossas mãos, que esta hora maravilhosa, este momento ímpar, porque não vai repetir, não vai ser mais igual. Venha o Senhor estender as tuas mãos poderosas, abençoando e consagrando, Senhor, consagrando os elementos da ceia, o pão que simboliza o corpo de Jesus e o cálice que simboliza o sangue que na cruz foi derramado. Que o Senhor venha trazer a tua bênção, meu Deus, a tua graça, a confirmação desta celebração. Senhor, é a primeira do ano e nós queremos nos sentir bem sucedido com o Senhor, estar seguro nas mãos do Senhor, que tudo que está acontecendo, a tua presença é real, é poderosa e verdadeira. Meu Pai de bondade, traga esta unção aqui agora, como falou teu servo, as coisas espirituais, elas interpretam as que são espirituais, e as carnais, elas se conferem entre as carnais, mas aqui agora é espiritual, Senhor, é o céu aberto, Pai, é a virtude do teu Espírito pousando sobre esta mesa, e consagrando ao Senhor, aleluia, este pão e esses cálices, Senhor, porque nós iremos participar do corpo do Senhor, e Jesus nos recomendou, fazer isto em memória de mim até que eu volte. Ai, isto é maravilhoso, porque nos traz uma viva esperança, que o Senhor está voltando, e nós estamos celebrando a sua volta, Jesus. Por isso, Pai, abençoa agora e consagra em nome do seu Filho Jesus, e nós nos alegramos dizendo amém, Senhor.